Olá, boa tarde. Oi, Rodrigo, Cristiano. Hoje a nossa live da tutoria com o PJT vai ser entre comigo e com o Márcio Ávila. A gente vai esperar um pouquinho até o Márcio entrar, né? Hoje a gente vai falar das experiências do Márcio com as recentes consultas que ele recebeu para a tributação na aquisição, tanto no mercado interno quanto fora do Brasil, de equipamentos e mercadorias para o enfrentamento ao Covid, a essa pandemia, né? Especialmente sobre kit diagnóstico e máscaras. E como que ele está enxergando essa legislação que já existe na importação e na aquisição do mercado interno e da nova legislação que surgiu em razão da pandemia, né, para tratar esse enfrentamento. Olá, olá pessoal, muito bem-vindos a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui, fui orientada a avisar que o senhor Vinícius A. Maia S. é o ganhador do livro Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, da Daniele Nascimento. Então, Vinícius, por favor, mande seus dados inbox para você receber aí o livro do qual você foi ganhador. Se estiver presente, se alguém conheceu o Vinícius, não é você, Vinícius Cardoso, infelizmente, é o outro Vinícius, é o Vinícius Maia. Quem conheceu o Vinícius Maia, então avisa para ele que o Vinícius Maia foi o vencedor do livro. Então, pessoal, para a gente começar a esquentar, oi Gustavo da Gama, boa tarde, tudo bem? Lucas, para a gente esquentar, a gente vai trazer aqui, a gente vai permear o direito tributário e o direito aduaneiro. Lu, Laurino, tudo bem, querida? Então, queria saber de vocês. Vocês acham, então, que o direito tributário e o direito aduaneiro são o mesmo ramo do direito? Um está contido no outro? Ou são ramos totalmente diferentes? Então, vamos responder. São ramos independentes. 2, um está contido no outro. O que vocês acham? Direito aduaneiro ou direito tributário? Mari, bem-vinda. Mônica, bem-vinda. E aí, direito tributário e direito aduaneiro são a mesma área do direito? Um está contido no outro? São completamente independentes? Oi, Ju, tudo bem? Juliana Fontes, bem-vinda. Muito bem, é isso mesmo. Vinícius, Aline estão falando que são áreas do direito completamente diferentes. Na verdade, né, o direito aduaneiro, ele tem muita interlocução com o direito tributário, porque quando a gente faz uma importação, como a gente sabe, a gente tem incidência de tributos. Então, acaba que muito advogado da área tributária acaba ficando não especialista, mas acaba sabendo um pouco de direito aduaneiro. Mas as questões aduaneiras, elas se sobrepõem às questões tributárias. Tem questão de câmbio, tem relação contratual, independentes e complementares. Muito bem, Vanessa, é isso mesmo. Independentes e complementares. E existem até especializações em direito aduaneiro que são completamente diferentes das de direito tributário. Eu vou confessar para vocês aqui, sempre que surge alguma questão internacional, fico um pouco balançada de tentar me enveredar para a área do direito aduaneiro, mas acabo sempre ficando no direito tributário. Bem-vinda, Clarinha. Gustavo falou diferentes, mas tem relação. Agora a gente está esperando o nosso convidado aparecer para a gente colocá-lo aqui na live com a gente. Para quem não ouviu, se vocês conhecerem o Vinícius Maia, ele foi o vencedor de um livro que a gente sorteou. E ele precisa mandar os dados dele em inbox. Vinícius A. Maia foi o ganhador do livro Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, da Daniele Nascimento. Mande seus dados, inbox, por favor, Vinícius, que não é o Vinícius Cardoso. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre as experiências do professor Márcio Ávila. O Márcio, ele é consultor no Rio de Janeiro e na Bahia. Ele é advogado, ele é pós-doutor e ele é professor. Vejam que se eu chamá-lo de doutor durante a nossa conversa, eu vou estar falando
menos, né? Vou estar dando um título menor do que ele realmente merece, porque ele é pós-doutor. E, acima de tudo, consultor e professor, né? A gente está aqui no perfil do curso. Deixa eu ver aqui se o Márcio já chegou para a gente pedir para ele aparecer com a gente. Ainda não. Estamos aguardando o Dr. Márcio. Daqui a pouco ele chega. E todo dia a gente tem uma live aqui, então, nesses dois perfis da Tutoria Jurídica e do PJT Curso. Acompanhe, os assuntos são sempre muito atuais, estão sempre em voga, viu? Oi, Lohane, tudo bem? Arthur também está esperando ansiosamente pela chegada do nosso convidado Márcio. Já já ele está aí com a gente. Não percam. E sempre que a gente termina uma live, até o dia seguinte, a live fica gravada no feed da Tutoria Jurídica. Então vão lá e assistam se vocês não conseguiram. Eu vou confessar que eu sou fã dessa live de meio-dia e meia, o horário que eu estou almoçando ou preparando alguma coisa nessa quarentena. Então eu já coloco lá o vídeo e vou assistindo e vou conversando, né? Às vezes a gente fala com o vídeo, eu falo muitas vezes. Vou conversando com o vídeo para que a gente... Porque... Oi, Fábio, bem-vindo. O horário é ótimo, né, Vinícius? É um horário que a gente consegue assistir. Ó, pessoal, o Márcio acabou de entrar aqui. Já vou chamar ele para entrar aqui para falar com a gente. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Essa é a minha primeira vez como hostess. Márcio, adicionando o Márcio na nossa... Micaela, bem-vinda. Ana, muito bem-vindos a todos. Oi, Márcio, Tudo bem? bem-vindo. Tá me ouvindo? Eu te ouço bem, você me ouve bem? Sim, tudo tranquilo. Tentei Então, entrar pelo PJT, só que não estava ainda ao vivo. E aí eu entrei pela tutoria jurídica mesmo, tá? então estamos nós dois pela tutoria jurídica? Os dois. Eu acho que você entrou pelo Márcio. Eu Isso. acho que Mas você tá como Márcio Ávila no perfil do Instagram. tá, deixa eu dar uma olhada então, deixa eu tentar entrar pelo PJT, Tá tá? bom, gente. Então tá bom. Até já. Então, pessoal, o Márcio acabou entrando com o perfil dele, mas não era para ser assim, então ele vai agora logar como PJT Curso, a gente está aqui logado como Tutoria Jurídica, já já ele chega, tá? Como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre o cenário, a gente vai falar sobre toda a tributação que incide na importação, né? A gente tem tributos federais e estaduais, quando você importa mercadorias e equipamentos. A gente vai falar da legislação que já existe, se foi editada alguma legislação nova em razão do combate à pandemia, como é que está aí as assembleias legislativas dos estados, como é que está funcionando essa questão do enfrentamento, que a gente sabe que, né, a última coisa que a gente precisa é que os equipamentos para o enfrentamento da pandemia sejam altamente tributados. A gente tem uma corrida aí de todo mundo, o mundo inteiro está em busca, né, de respirador, kit máscara, kit diagnóstico. Então, a gente vai olhar aqui, vai tentar entender quais são as medidas que o nosso governo está tomando e como nós, operadores do direito, podemos aproveitar a legislação que existe para tentar diminuir ao máximo o custo, né, que pode ser muito, muito prejudicial para que a gente consiga combater a pandemia do Covid. De novo, queria falar para o Vinícius Maia que ele foi o ganhador do livro Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no combate à evasão fiscal, que é da Daniele Nascimento. Vinícius, mande seus dados em inbox, se você ainda não mandou, para você receber esse livro, que eu fiquei curiosíssima para ler. Achei super interessante essa questão da psicologia dentro da tributação. Acho que a gente vive um momento de mudança, até comportamental. Ó, o Márcio também enviou aqui de novo uma participação para o nosso vídeo. Acho que vai ter que ser com o perfil do Márcio, hein, pessoal? Não vejo o Márcio entrando com o PJT Curso. Vamos tentar com o Márcio mesmo? Já tem aí alguns minutos do início do horário, né? André, tudo bem, André? Oi, Micaela. Bom, vou tentar trazer o Márcio aqui logo,
para a gente, sem mais delongas. Gil Fraga, muito bem-vindo, meu querido vice-presidente. Márcio, acho que vamos ter que fazer com o seu perfil mesmo, mas vamos seguir. Vamos Oi, fazer com o seu Priscila. perfil. Tá, vamos por aqui mesmo, porque eu tentei pelo PJP agora e não consegui, então vamos por aqui. Não tem problema, o vídeo vai ficar gravado aqui no perfil da Tutoria Jurídica e a gente divulga para todo mundo que o PJT Curso também todos os dias faz essa live. Então, de novo, muito Legal, bem-vindo, doutor legal. Márcio, que vai nos brindar aí com a sua experiência. Márcio, que é pós-doutor, então se eu te chamar de doutor, não se ofenda, por favor, é o costume de chamar advogado de doutor, professor, mestre. Márcio, que é um especialista em direito tributário internacional. Então, não teria melhor pessoa para trazer esse assunto aqui para a gente hoje, não é isso? Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Também agradecer a Micaela pela tutoria jurídica, o Fábio Fraga pelo PJT. Eu acho que essas lives já têm sido extremamente úteis para todos nós, sabe? Então, estou sempre antenado, vendo o que está acontecendo. É excelente. Eu acho que em tempos de pandemia não tem nada melhor do que uma live, né? Uma live de bom conteúdo, ela é sempre bem-vinda. Tá? A minha proposta aqui para conversar contigo, Priscila, é a respeito das importações e comercialização de kits de diagnóstico, também de máscaras, porque realmente, né, nesse momento de pandemia, são equipamentos essenciais, são materiais essenciais para a população em geral. E alguns detalhes até que eu elenquei, um deles é o seguinte, é o cenário de urgência, tá? Então a gente não faz parecer, a gente faz consultoria, não tem como fazer parecer, não dá tempo. O cliente está com a mercadoria chegando, normalmente tudo da China, eu até falo que é impressionante o dumping social da China, ele fica muito evidente nessa hora, porque todo mundo está dependendo da China, os Estados Unidos dependem da China, a Europa depende da China, o Brasil depende da China, e eles estão com a faca e o queijo na mão. Isso significa também o seguinte, como tem muita demanda, tem muita gente solicitando máscaras, kits de diagnóstico, acaba que eles falam que tem pagamento à vista. Então, se você não tiver pagamento à vista, você não consegue realizar essa importação. Eu acabei de receber uma ligação do cliente já falando que ele vai fazer importação e está pensando em fazer em consignação. E é engraçado, quando você vê que é em consignação, é porque o adquirente aqui está sem coragem de pagar à vista, provavelmente, porque até na China a gente viu isso aconteceu com o governo brasileiro. A situação de o governo encomendar o produto a ser importado e a China vender para outro, que pague mais, pague na hora, com condições melhores. Então, esse é um problema que tem acontecido de forma recorrente. Talvez a consignação em pagamento seja uma das saídas para que o adquirente não se envolva em tanto risco na aquisição. Tá? Mas a China vai aceitar? Ela vai preferir alguém que pague diretamente, né? Acredito que via de regra, eles estão querendo pagamento à vista, tá? Então não é uma coisa que seja tranquila para o mercado chinês, não, porque eles querem pagamento na hora, tá? Agora, de qualquer forma, é uma das saídas para o mercado brasileiro, tá bom? Mas então, se a gente parar para pensar, Márcio, o primeiro desafio, então, que a população... Olha aí, participação especial na live, normal, faz parte, é isso mesmo. Inevitável em tempos de Covid. Aqui em casa tem um sino meio-dia às 18 horas, ainda bem que a live começa depois dele. Não é? A igreja aqui é bem do ladinho. Exato. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, então a população brasileira, vamos falar aqui de combate à pandemia, de medidas de enfrentamento, a gente já sai atrás, né? Porque nossas empresas, nossos empresários não têm esse caixa todo, a gente vive um momento de economia retraída antes da pandemia, a gente não estava no melhor momento econômico do Brasil. Então, o primeiro desafio para a população brasileira receber aí os cuidados para o combate à pandemia seria essa questão de caixa, que a China tem dado preferência a quem paga na hora, paga em cash, é isso? Exato, porque a gente está numa situação de concorrência mesmo.
Todo mundo quer o produto chinês, que é mais barato mesmo, e ele já tem pronto. Tá? Infelizmente, acho que no Brasil a gente demorou demais, especialmente o governo federal, a tomar uma atitude mais séria. A gente já sabia que vinha essa onda da Covid, então já não era uma novidade, não era uma surpresa. Eu vejo, claro, a gente não pode comparar com a Suíça, que o Brasil é um país de dimensão continental. Mas fato é que, Claro. por exemplo, já sabendo que ia ter o problema, estava acontecendo esse problema na China, já encomendou os equipamentos, tudo que era necessário para poder combater. E a gente Até aqui não. mobilizar a indústria nacional, né, para fazer uma reversão, que eles estão chamando agora de conversão do parque industrial. Por exemplo, a indústria Sim, têxtil pode produzir máscara, a indústria que faz cachaça produzindo álcool em gel, enfim, todas essas medidas preventivas a gente realmente não viu acontecendo aqui no não, Brasil, né? infelizmente, né? Você vê o Donald Trump, no caso, ele fez a mano militar mesmo, falou que a GM ia produzir lá os equipamentos e pronto. E eu acho que em determinadas situações tem que acontecer dessa maneira mesmo, só que de maneira programada, de preferência preventiva, para dar tempo, A senão gente as perdeu uma populações oportunidade, né? perdemos Perdemos uma uma oportunidade. oportunidade porque a gente viu a pandemia começando lá no outro lado do mundo, vindo na nossa direção e não acreditamos, na verdade, né? Eu me lembro que no carnaval estava todo mundo vivendo normalmente. Sim, e você vê, a China especialmente, ela é global mesmo. Então, aconteceu na China, vai acontecer no resto do mundo, é que nem Bolsa de Valores. Acontece nos Estados Unidos, reflete aqui, tem lá em Hong Kong, acontece na Bolsa de lá, reflete aqui também. Então, é isso aí. Acho que demorou um pouco, Então, mas a Márcio, iniciativa vai, entendeu? Pode falar. maravilha. Então, vamos falar aqui então da importação, né? Em primeiro lugar, quais são os desafios que a empresa importadora está enfrentando aqui quando a mercadoria chega no porto, no aeroporto brasileiro? O que é a primeira coisa que ele tem que lidar, que ele tem que entender? Tá, olha, eu vou te falar um pouco das operações que eu tenho visto, tá? E acho que aí ajuda um pouco a esclarecer. Primeiro, a maior parte dessas mercadorias importadas, como relacionadas à Covid, vem com canal verde, vem liberado porque, primeiro, é uma situação emergencial, não tem como você esperar para poder liberar essa mercadoria e fazer análise física da mercadoria. Então, Uhum. análise documental, liberação direto. E é claro, um ponto que a gente tem que prestar atenção é que o fisco ele tem o prazo de 5 anos para proceder à revisão aduaneira. Então Então, ele se libera e depois vê, né? exatamente. Então, é um ponto de atenção, porque não é porque você está liberando, conseguindo desembaraçar a mercadoria, que você não vai depois sofrer a lavratura de um auto de infração por uma importação com informações inexatas, esse tipo de situação, tá? Muito importante. Um ponto que eu vi também é que o governo federal editou, né, a medida provisória 926 na ideia de liberar as contratações de materiais relacionados à Covid sem ter que ter licitação, em razão da situação emergencial. O problema disso, a gente vai vendo aí na televisão, são pessoas, por exemplo, da área de alimentos importando respirador, pessoa que trabalha com tecido importando teste de Covid. Então, são pessoas que não têm experiência nenhuma na área, mas que estão querendo pegar essa onda da Covid para ter algum ganho sem ter experiência. Isso, para mim, eu já estou antevendo lavratura de auto de infração. Acho que isso vai ser inevitável, tá? Porque são agentes que não têm experiência alguma. Um outro ponto que eu tenho visto é como é que as operações são estruturadas normalmente. Normalmente você tem uma trade, contrata, ou até normalmente eu vi situação de parceria com trading, tá? Então o adquirente faz parceria com a trading e já faz também com aquele que vai ser eventualmente consumidor final dessa mercadoria. Eles fazem uma parceria e aí a trading faz a importação. Tá? Então a trading importa, normalmente ela vende ou entrega dependendo do tipo de importação, se é por conta e ordem de terceiro ou se é por encomenda para o adquirente. E E vai ele, fazer diferença, Márcio, se for por conta e ordem ou se for por encomenda, vai fazer diferença? A gente sabe que para o ICMS tem feito diferença, mas na prática, sim, faz diferença sim, tá? Porque, por entendi. exemplo, na importação por conta e ordem, a trading ela faz um serviço de despacho aduaneiro. Ela simplesmente presta o serviço
de entrada da mercadoria no país, faz o desembaraço. Então, ela presta um serviço de comércio exterior. Até pela instrução normativa específica que trata dessa matéria da Receita Federal, ela permite que ela faça algum serviço adicional além do despacho aduaneiro, mas ela faz meramente despacho aduaneiro. Isso tem um reflexo, sim, já adiantando um pouco aqui, que é o seguinte: quando ela faz a importação por conta e ordem de terceiro, ela faz o serviço, em termos de tributação de PIS/COFINS, por exemplo, tem a tributação pelo serviço que foi praticado ali de comércio exterior. Tá? Mas não tem uma operação de revenda, então não tem PIS/COFINS sobre a revenda, ou sobre a venda, na verdade, tá? Da trade. Na importação por conta e ordem, não. Na importação por conta e ordem, a trading ela faz a operação de comércio exterior e ela também adquire aquela mercadoria. E como ela adquire a mercadoria, ela faz uma venda para o adquirente. Então, é diferente por quê? Porque quando ela faz uma venda para o adquirente, nós já podemos visualizar aí a questão do ICMS no mercado interno, teve ICMS importação, eventual ou não, aí dependendo do estado, e tem o ICMS no mercado interno. Da revenda, né? Que ele Não, adquiriu para o estoque dele e exato, ele ele vai revender comprou. depois. Exato. Então, vai ter a incidência do ICMS quando for uma importação por encomenda. Já por conta e ordem terceiro, não, porque é alguém que está adquirindo e a trading só faz a prestação de serviço. Então, PIS/COFINS, nesse caso, da importação por encomenda, é só pelo serviço de comércio exterior. Na importação Entendi. por, importação por encomenda, não, ela adquire esse produto. Então, ela tem PIS/COFINS também quando ela repassa no mercado interno, quando ela faz a venda no mercado interno. Até Entendi. um outro ponto aqui também relacionado a isso é o seguinte: eu vi algumas operações em que a importação desses equipamentos, essas operações elas têm muita pagamento maior de PIS/COFINS na importação. E aí, quando tem a venda no mercado interno da trade, o PIS e a COFINS são menores. O que acontece com isso, então? Existe um acúmulo de crédito de PIS/COFINS na trading. E aí você tem que decidir qual é o papel da trade. Se ela é uma prestadora de serviço, você vai pagar pela prestação de serviço de comércio exterior, ou se você vai pagar eventualmente, inclusive, com crédito de PIS/COFINS. Tá? Num caso que eu vi há pouco tempo, havia uma parceria em que a trading estava bem claro o papel da trading como uma prestadora de serviço. Na verdade, ela vai ficar com crédito CMS pelo estado de Santa Catarina, que tem um regime lá de crédito presumido do CMS. Esse era o ganho da trading. Mas eu identifiquei que ela estava acumulando também PIS/COFINS nessa importação. Ela pagava um valor maior de PIS/COFINS na importação maior do que se pagava no mercado interno. E aí eu identifiquei isso e falei: isso é resultado da parceria, não é um serviço da trading. Isso tem que ficar bem claro. Por isso que eu gosto de ver todos os documentos, sabe? Antes Isso que eu ia te de... perguntar. A gente sabe que os documentos dos particulares não são oponíveis ao fisco, né? A nome que a gente dá para as operações, para as nossas transações, quantos contratos a gente faz, entre aspas, para dar conforto para o cliente. E, na realidade, o fisco, quando ele olha para a operação, ele desconsidera o nome de tudo, ele olha para a operação em si e ele classifica da forma que ele entende, dentro da legislação, que aquela operação tem que ser tributada. E qual recomendação, então, você daria para aquele contribuinte que está ainda em dúvida ou quer saber como fazer da melhor forma? Isso aí, Micaela mencionou o artigo 123 do CTN. Isso, Qual é a 123. dica que você dá aí para o pessoal? O que eu recomendo primeiro é entender bem a operação antes de colocar no papel, tá? Eu acho que é essencial você entender o que você está fazendo antes de colocar no papel, porque o papel ele deve, preferencialmente, refletir a operação, tá? Um ponto que eu vou colocar aqui agora, já antecipando também um pouco, é o seguinte: em operações, por exemplo, quando a trading faz a importação, depois ela faz uma venda para um distribuidor, por exemplo, no estado de Santa Catarina, que é um estado que eu tenho visto bastante aí nesses casos. Quando o distribuidor faz uma operação interestadual, por exemplo, um hospital em São Paulo, vamos dar o exemplo aqui da Reddor, tá? Da Reddor. A Reddor, via de regra, ela vai adquirir essa mercadoria para uso e consumo. Tá? Então, se a gente vai pensar que é uma operação envolvendo uso e consumo, o remetente ele paga o ICMS próprio
e ele paga o DIFAL 100%, em razão da emenda constitucional 87, de 2015, né, desde 2019, ele paga 100% do DIFAL para São Paulo. Então, veja, é importante, a gente tem toda uma jurisprudência montada do STJ sobre o adquirente de boa-fé. Mas Uhum. depois da emenda constitucional 87, de 2015, começa a importar também a boa-fé do remetente, porque o remetente tem que saber se ele que vai recolher o ICMS do Estado adquirente ou se é o destinatário, o Quem é o adquirente dessa cliente dele, mercadoria. né? Se o Exato, ele cliente tem que dele é um saber a consumidor destinação. daquela mercadoria, ou ele vai revender o que ele adquiriu, que faz toda a diferença no encerramento ou não da Na hora de tributação do recolher o CMS. ICMS. O que eu recomendo é o seguinte: tem que ter uma declaração do adquirente. Eu falo para eles assim, mas isso aí é só para uso e consumo. Eu falei, não, isso é para qualquer operação que você faça. Eu até vi uma situação em que o cliente me perguntou assim, olha, eu estou vendo que lá em São Paulo a empresa ela tem inscrição estadual, então eu já parto do pressuposto que nessa operação ela seja contribuinte do ICMS. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus. Inscrição estadual não é critério para fato gerador do ICMS. Você tem que analisar a operação em si. Tem ICMS Claro, naquela operação ou não? Qual é a destinação, qual é a utilização daquela mercadoria e como você vai recolher, tá? Então, esse entendi. tipo de informação é relevante, tá? Precisa, assim, Falando, da vamos falar importação. das importações, né? Das importações das máscaras e dos kits. Existe alguma uma resolução, alguma legislação que foi editada recentemente para isso, ou a gente está interpretando e dando novo significado para o que já existe de norma? Tem uma parte da legislação que já é uma parte mais antiga que não foi explorada o suficiente porque os contribuintes não estavam precisando fazer tanta importação de materiais e equipamentos relacionados ao Covid. Tá? Área Agora tem médica, legislação, né? né, Remédio, médica, combate à hospitalar. doença. Isso. Tanto que se você for analisar a Lei 10.637, a Lei 10.833 e a 10.865, que trata do PIS/COFINS de importação, 10.637 e 10.833 PIS/COFINS de mercado interno. Eu gosto de Mercado falar mercado interno. interno para distinguir do PIS/COFINS de importação, mas você vai ver que lá se delega ao Poder Executivo poder alterar as alíquotas em caso de medicamentos hospitalares. Então, por isso que a gente acaba trabalhando com É, decretos, tá? o É Arthur análise de Lima está aqui decreto. falando sobre o PL, o 1176 de 2020, A que gente vai isenta da comentar. cobrança de impostos. A gente vai comentar, né? Já estou dando spoiler Vamos aqui. comentar. Arthur, Tá? segura firme que a gente vai falar já já. É a ansiedade da Covid. Olha, eu vou fazer então, só uma visão geral rápida aqui. Claro. Primeiro, na parte da importação de máscaras, tem resolução da Camex de 2020, 17 de março, tá? Resolução Camex número 17. Tem pelo menos umas 3 ou 4 resoluções da Camex, da Câmara de Comércio Exterior, agora a partir de março, quando o problema começou a se intensificar, reduzindo a alíquota do imposto de importação para zero. Tá? Então, isso é um Uhum. ponto importante. Imposto de importação, via de regra, máscara, kit, isso aí está zerado, não é problema. Tá? Ótimo. Para a IPI também está zerado, mas já está zerado há muito tempo, então tem a NCM específica para máscaras e já está zerado, não tem problema. Em matéria de PIS/COFINS, eu encontrei um pouco de dificuldade, os clientes consultaram, tá? Por quê? Porque tem um decreto, tá? O decreto 64, esse aí em anotar, o decreto 6426 de 2008. Olha como é que está o texto. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de PIS, COFINS e também PIS/COFINS de importação, incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação de produtos. Aí tem lá o inciso 3, que trata da NCM 3002. Análise aqui dos benefícios fiscais acaba levando muito em consideração a NCM do produto. Tá? Então, no caso de kit diagnóstico, a NCM ela é 3002-1590. Tá? Qual o ponto aqui que eu acho que os contribuintes têm que prestar atenção? É que essa NCM ela sofreu uma evolução. Tá? Então, desde 2007, depois 2012, depois 2017. Então, essa NCM ela já foi a 3002-1039.
Por que isso é importante? Porque quando a gente começa a ver, por exemplo, esse decreto de 2008, então ele faz referência a uma NCM, que é a NCM atual, por exemplo, mas que pelo histórico de evolução da NCM apresentava um outro número. De qualquer maneira, você teria o benefício fiscal. A dúvida dos contribuintes, por exemplo, foi em relação ao artigo 1º, inciso 3, se haveria realmente um benefício fiscal em cima do artigo 1º, inciso 3 desse decreto. O que eu respondi é o seguinte: no caso, fala sobre receita decorrente da venda no mercado interno. Gente, venda no mercado interno, por exemplo, numa importação por conta e ordem de terceiro, não vai ter venda no mercado interno. A trade, ela simplesmente entrega para adquirente, que esse é o real adquirente. Tá? Então, uma trade, por exemplo, não pode se valer desse tipo de operação. Agora, se for importação por encomenda, mesmo assim, esse inciso 3 aqui não se enquadra, porque ainda tem as pegadinhas das LCMs, tá? Porque aqui, por exemplo, ele fala da posição 3002, mas remete a um anexo 3. Aí é a NCM 3002 que esteja no anexo 3. Então, essa NCM específica de kit diagnóstico não está prevista no anexo 3. Era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar, né? Como a NCM, que é uma formalidade dentro do nosso ordenamento. Está escutando? Agora melhorou um pouco. Então, a sua voz também ficou baixinha para mim. Vamos ver se a gente consegue. O que eu ia te perguntar é como que a NCM ela influencia e qual é a importância? Porque a gente vê que o mundo é muito dinâmico, né? As discussões, por exemplo, de software de prateleira e software por encomenda, elas não cabem mais no mundo que a gente vive hoje com o streaming, por exemplo, o download da nuvem. Então, a gente tem uma NCM numa norma de 2008. Como que a gente consegue acompanhar? Assim, o que você sugere para dar segurança jurídica para essa operação? Olha, o que eu sugiro primeiro entender um pouco alguns pontos. Existe regra, não sei se você está escutando bem, Priscila. Eu estou escutando, Primeiro, entender que existe regra para classificação fiscal de mercadoria. Então, você vai ter uma NCM específica, tá? Eu vejo de contribuintes que eles ficam como se fosse o anjo de um lado e o diabo do outro. E aí ele olha para aquela NCM, poxa, essa NCM aqui, ela me exonera de tudo, essa outra NCM não é agradável para mim. Mas na prática você tem que aplicar uma NCM, não, você tem que ter uma NCM para indicar. E aí a gente vai para as especialidades. Oi, você está me escutando? Eu estou te escutando, tá tudo bem. Tá. Então você tem que ter uma NCM. Deixa eu ver se melhorou aqui. Você tem que ter uma NCM específica. Tenta colocar no 4G de repente, se você tiver no Wi-Fi, porque a gente já teve experiências prévias aqui, que às vezes esse horário fica muito movimentada a rede e aí às vezes trava. Foi o mesmo problema que eu tive também quando eu estava aí no seu lugar. Não se preocupe, acontece com todos. Então, pessoal, o Márcio estava dizendo aí da importância da gente fazer a correta classificação fiscal das mercadorias e dos produtos que a gente adquire, tanto no mercado interno quanto fora do Brasil, porque a NCM, correta, ela vai induzir, ela vai levar à tributação correta. Se a gente coloca uma NCM errada, a gente corre o risco de ser autuado, não é isso? Perfeito. E eu vi, gente, eu não vou mencionar aqui a NCM que o mercado está utilizando, tem nada a ver, não chega nem perto de, por exemplo, de kit diagnóstico. Isso aí, gente, é lavatura de alta de infração. Isso vai deixar a mercadoria entrar, já que está canal verde, e daqui a pouco revisão aduaneira, lavatura de alta de infração. Tá? Não é para pensar que deu canal verde e está resolvida a vida, né? Exato, tem 5 anos aí para abrir a champanhe ainda, não é isso? Exatamente. Não dá para comemorar de cara, não, tá? Então, tem contribuinte aventureiro, mas eu falo, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Não vem querer utilizar o artigo 1º do decreto de maneira descabida, porque não tem a NCM específica do kit lá. Um outro ponto é o seguinte, também me perguntaram sobre o artigo 2º desse decreto 6426, tá? Que classificam reduzidos a zero líquido de PIS/COFINS de importação
Aí, realmente, lá no inciso 2 desse decreto, tem lá os itens que não aparece a NCM específica do kit diagnóstico, mas tem um ato declaratório interpretativo da Receita Federal, tá, número 7, de 27 de dezembro de 2018, colocando o kit diagnóstico dentro dessa possibilidade de alíquota zero de PIS/COFINS de importação, tá? Entendi, entendi. Ô, Márcio, tem um espectador nosso aqui, o Matheus, que está fazendo uma pergunta bastante interessante. Imagina que eu sou o adquirente dessa mercadoria que a Trading importou com uma NCM ABC. E meu fiscal, meu advogado, identificou que a NCM da importação da Trading estava errada. Eu não quero continuar com esse erro, eu quero fazer o correto. Eu posso mudar a NCM na hora de dar saída para essa mercadoria que eu adquiri? Porque eu quero fazer o correto? Como é que eu devo proceder? Olha, é complicado. Porque eu posso expor alguém, né? Fazendo essa mudança de Você vai estar NCM, eu posso expondo expor toda alguém. a cadeia. Olha, o que que eu vejo nesses casos, tá? Primeiro, a jurisprudência do STJ, por exemplo, você pode ter posto uma NCM equivocada, mas que não tenha alterado eventualmente a tributação. E aí isso Entendi. viraria um mero descumprimento de obrigação acessória, eventualmente, tá? Mas a Uhum. jurisprudência do STJ no sentido de não caber denúncia espontânea pelo artigo 138 do CTN para obrigação tributária acessória. É E aí tem um verdade. problema. A partir do momento que você faz essa retificação, isso pode apontar para a retificação da DI. E aí isso pode gerar uma multa por informação inexata, que é de 1% sobre o valor aduaneiro. Então você pega toda a tua mercadoria e aplica uma multa de 1%. Vai virar muito maior do que qualquer, inclusive, valor principal, tá? Já tive Então algumas tem que pessoas combinar o jogo, né? que tem que Vamos combinar, gente. combinar todo mundo Eu fazer aquele quero contratinho, alinhar qual vai ser a usar NCM que a gente vai usar na cadeia. assumir as suas responsabilidades, cada um assumir a sua responsabilidade, tá? O certo seria o adquirente combinar com a trade para garantir a indicação correta de uma NCM. Agora, se a ideia saída da mercadoria com uma NCM diferente, é claro que isso vai estar sendo apontado uma incongruência em relação à DI. Tá? Entendi. Infelizmente, a jurisprudência nesse sentido de não caber para obrigação acessória, e você vai gerar, no mínimo, uma multa pequena ou por informação inexata que o fisco adora, porque ela é de 1% do valor aduaneiro, e aí, gente, você tem que correr disso, tá? Não tem jeito. Então, eu vi Ótimo. uma situação em que a Trade ela fez importação com base numa IN revogada, eu chamei atenção para esse ponto, falei para as próximas importações indicar a IN correta, isso é uma coisa meio que evidente, mas assim, ela falou assim, e aí, mas a gente retifica ou não retifica? O problema é que se você retificar, você sofre o risco da lavativa de um auto de infração. Eu aponto o risco, tá? Eu não sou eu Entendi. responsável A decisão é empresarial, né? pela decisão empresarial, mas eu já mostro o cenário jurídico qual é. Tá? Então, Claro. multa para informação inexata, já que o fisco entende que não pôde controlar a operação de comércio exterior, sob o ponto de vista administrativo tributário, e lavra um auto de infração bem robusto. Então, aí o Maravilha. contribuinte tem que decidir se vai deixar para revisão aduaneira ou se aponta desde já. Se ele apontar desde já, ele pode estar já criando um passivo tributário para a empresa. Tá? Melhor esperar os 5 anos passarem e abrir o champanhe se for o caso, né? Exato, exato. Eu acho que, né, não comemorar por antecipação não, tá? Tá, e Um aí outro falando, você estava falando das alíquotas do PIS e da COFINS, então imposto de importação a gente está zerado, IPI também não devemos nos preocupar, mas o que importa mesmo, o que interessa aqui é o PIS e a COFINS, inclusive faz toda a diferença se você tem uma trading por encomenda, por conta e ordem ou por encomenda, porque vai ter ou não vai ter o PIS e a COFINS no mercado interno, e daí isso. é muito importante essa classificação da NCM também em razão da alíquota. Exato. Você tem que fazer a correta classificação, fazer todas as informações certinhas lá na sua DI. E assim, em relação ao kit diagnóstico, tá, o que eu recomendo é a utilização da Lei 10.147, tá? Ela tem lá no Tá. inciso, artigo 1º, inciso 1, a linha A, as alíquotas de PIS e COFINS a serem aplicadas. Mas fica evidente que em kit diagnóstico, o PIS e a COFINS de importação são maiores do que PIS e COFINS no mercado interno. Isso gera um crédito a trading e eu acho que o adquirente, a distribuidora, tem que prestar atenção nesse momento, porque é uma forma de crédito, vira receita, impacta o resultado, tá bom? Tá bom.
Um outro ponto, na importação por encomenda, eu acho que um ponto de atenção é o seguinte: a trade, quando ela adquire, ela vira uma adquirente, ela tem que prestar atenção em determinados movimentos. Por exemplo, pagar por essa mercadoria com uma conta própria da trade, porque já que ela está fazendo importação por encomenda, ela está adquirindo, ela tem que comprovar que tem capacidade econômica. Como é que ela controla a capacidade econômica? Eventualmente, fazendo um empréstimo, um mútuo com um banco. No caso aqui, eu vi um financiamento para importação, o Finimp, que ela fez com o Santander. Isso mostra que ela tem capacidade econômica porque ela está adquirindo aquela mercadoria. Tá? Então, é importante isso para o fisco não desqualificar a operação de importação por encomenda por conta e ordem de terceiro. Tá? Entendi. É aquele velho ditado da substância sobre a forma, né? Tem que ter Exato. conteúdo, tem que ter substâncias, substrato econômico. Aquela operação não adianta chamar de um nome que vai ser mais barato tributariamente se na prática você não praticou, ou na prática não praticou, se você não efetuou aquela operação de forma verdadeira. E isso a gente consegue provar, como você falou, então, através de extrato bancário, da trading, de contrato de aquisição de financiamento, que a ideia é que a trading ela adquira para o estoque dela. Então, ela vai adquirir para ela, para o estoque dela, e depois ela vai dar saída. Ela vai ser uma pessoa naquela cadeia, né? Um elo naquela cadeia de consumo, é isso? Exatamente. E aí, esse é um ponto relevante, porque, por exemplo, o estado, vou te falar do exemplo que eu tenho visto bastante, que é o estado de Santa Catarina. Tá? Então, no estado de Santa Uhum. Catarina, crédito presumido de ICMS para quando você importa por Santa Catarina, é um tratamento tributário diferenciado. Então, ela tem que dar saída para uma distribuidora, uma comercializadora em Santa Catarina, para poder fazer jus a esse crédito presumido de ICMS. Tá? Dentro do mercado interno de Santa Catarina. Importou pelo Porto de Santa Catarina, mercado interno. Exato. Um ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: não é porque ela trouxe por Santa Catarina que isso aí seria algo abusivo, não, tá? Não vejo como Tá. algo abusivo. Primeiro porque, por exemplo, nesse caso que eu estou vendo, a trading sempre esteve em Santa Catarina. A Ótimo. comercializadora, a distribuidora, sempre esteve também em Santa Catarina, tá? Então não é algo que seja diferente daquelas empresas fundapianas, né? Aquela situação lá do Espírito Uhum. Santo. E Sim. até um ponto que eu coloco de destaque aqui é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando fala do ICMS importação, aquela distinção de destinatário jurídico ou destinatário final, quando o Supremo Tribunal Federal fala, a regra geral pela jurisprudência é do destinatário jurídico, é aquele que faz lá, frente à DI, faz a importação. O destinatário final é quando o Supremo, meio que, em cima do caso concreto, criou uma jurisprudência antilisiva, para Uhum. dizer, olha, não vem você, numa situação de importação por Espírito Santo, por empresa fundapiana, querer recolher, né, não ter um benefício fiscal do CMS lá do Espírito Santo. Então, aí o Supremo fala que interessa o destinatário final. Então, são duas jurisprudências distintas do Supremo. A via de regra, sem problema algum, destinatário jurídico, como norma antilisiva, jurisprudência no sentido de norma antilisiva, o destinatário final. Então, no meu caso, eu entendo que seria perfeitamente destinatário jurídico, porque a estrutura sempre existiu lá em Santa Catarina. Tá? Inclusive, esse benefício de Santa Catarina ele tem um prazo lá de validade até setembro, outubro desse ano, acho que é final de setembro, porque já passou para aquele crivo de lei complementar 170, do convênio 190, então já meio que foi validado esse benefício. Tá? Uhum. Então, o Olha, que deixa eu eu só vejo. fazer uma observação sobre o destinatário jurídico. Acho que eu concordo, tá, com essa posição sua. Acho que nesse caso, inclusive, que a empresa já existe em Santa Catarina, o contribuinte tem que poder escolher se ele vai para Santa Catarina importar por lá aqui, né, com uma empresa de lá que já existe lá porque é mais barato, porque é custo, né? A gente tem que viver a gente vive num mundo capitalista com eficiência. Mas eu já te adianto que administrativamente, no estado do Rio de Janeiro, se a mercadoria vier para cá, o fisco daqui vai querer a parte dele do ICMS. Não tenha dúvida que administrativamente o seu cliente que estiver baseado no Rio de Janeiro vai perder essa discussão. Assim, é muito Sim, engraçado. A jurisprudência ela é utilizada pelos estados,
da forma que mais lhes interessa. Então, se a importação acontece por aqui, vai para outro estado, o estado do Rio quer ficar com o dinheiro do ICMS, porque foi aqui no nosso porto, afinal de contas. Mas o Sim. destinatário final da mercadoria é no Rio de Janeiro, veio de outro lugar, ele também quer o ICMS. Então, Sim. os contribuintes precisam ficar atentos justamente para isso que você mencionou. As empresas fundapianas, óbvio que você consegue descaracterizar o propósito, a substância econômica. Agora, nesse seu caso aí de Santa Catarina, acho que é plenamente defensável em âmbito judicial. Sim, em âmbito judicial. E um outro ponto que é o seguinte, a partir do momento que você está trazendo milhares e milhares de máscaras, de testes que entram por um porto, acaba sendo mais relevante você concentrar num porto só do que em vários portos do país, sabe? Até porque, qual é o detalhe aí? O destinatário final é no país inteiro, porque todo o Uhum. país precisa das máscaras, todo o país precisa dos testes. Então, não é uma operação com um destinatário específico final, tá? Então acaba sendo pulverizado, o que dá mais substância ainda à operação, Entendi. tá? Ótimo. Bacana. Um outro ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: você distinguir realmente se o adquirente ele vai ser contribuinte ou não em outro estado, na operação interestadual, se ele é contribuinte ou não do ICMS, porque se ele não for contribuinte do ICMS, vai recolher o ICMS Santa Catarina e o ICMS, o DIFAL 100% para o estado do destino, como responsabilidade do remetente. Tá? Então, quando é para uso e consumo, por exemplo, Rede Dó em São Paulo, a gente já sabe que é para uso e consumo em São Paulo. E aí vai ser recolhido o ICMS direto lá para o estado de São Paulo. Agora, se você tiver para contribuir com o ICMS, vai ter uma margem de valor agregado aí sobre esse produto, eu acho que é por volta de 58%, 56% de margem de valor agregado, numa operação interestadual com recolhimento para São Paulo, mas tem um detalhe, tem um convênio, tá, 234, de Uhum. 22 de dezembro de 2017. Ele coloca a situação de substituição tributária, sendo que São Paulo, por exemplo, não é signatário Não aderiu. desse convênio, não aderiu a esse convênio. Então, o que acontece? O adquirente da mercadoria que vai recolher o ICMS. Tá? Aí eu te falo o seguinte: a gente utilizar a jurisprudência do STJ do adquirente de boa-fé, utilizar no mesmo sentido para o remetente de boa-fé. Porque o Uhum. remetente de boa-fé, se eles acreditam que é para comercialização em São Paulo, ele não vai se preocupar com o recolhimento de ICMS para São Paulo. Agora, se for para uso e consumo, ele vai ter que recolher o ICMS de São Paulo. Então, acaba que a gente tem que ver a situação, a jurisprudência do STJ do adquirente, no sentido do remetente. Então, Também. a Da boa, parte a que, boa que faz a relação comercial, né? Exato, que aquele, o distribuidor está vendendo. Ele não tem como controlar o que o adquirente vai fazer com aquela mercadoria, mas ele tem como obter, por exemplo, uma declaração. É Uma isso que eu ia declaração falar, que da você já tinha explicação. falado para gente que a declaração pode ser um documento de conforto, né? Para que o Sim, contribuinte possa apresentar em eventual fiscalização em que ele atribuiu aquela tributação em razão do que foi dito pelo próprio comprador da mercadoria dele, né? exato, exato. Porque Perfeito. realmente ele tem que confiar em alguma coisa. O que ele consegue fazer é se documentar para justificar por que ele não recolheu como se fosse uso e consumo. Ele não recolheu porque o adquirente estava falando que era para uma comercialização ou industrialização. Nesse caso, via de regra, para comercialização. Agora, a gente já sabe de antemão que, por exemplo, o hospital, via de regra, vai para uso e consumo, que é para a equipe médica, os enfermeiros, ou então vem até Uhum. como insumo da prestação de serviço. Quando eles querem fazer o teste diagnóstico, eles vão prestar esse serviço, e aí vai ser um insumo da prestação de serviço. Mas se é prestação de serviço, é ISS. Se é uma Uhum. clínica, se é um hospital, é ISS, não é ICMS. Sim. Então, a operação, o remetente tem que recolher o DIFAL integral para São Paulo, por exemplo, tá bom? Conforme a emenda à Constituição 87 de 2015, que mudou essa regra, né, Márcio? Só para a gente lembrar aqui para o pessoal que está E, assistindo, com essas vendas online e com a evolução do entendimento do mundo, a legislação tributária também evoluiu para o ICMS, quando houver essa aquisição interestadual, ele ser devido ao estado destinatário da mercadoria, porque, teoricamente, é a pessoa que está localizada nesse estado que provocou a circulação dessa riqueza, né? É justo que o ICMS vá para o estado onde essa pessoa se encontra. Isso acontece muito com venda virtual, venda digital no mercado virtual,
porque a maioria dos marketplaces e das logísticas são em São Paulo. E aí acabava que Sim. o ICMS ficava todo para São Paulo, que era quem estava dando saída para a mercadoria, e a pessoa que gerou a riqueza, que é o destino da mercadoria, não recebia nada, né? Aquele estado. É um Exato. conceito moderno, né, de tributação no destino. Eu acho mais correto, viu? Porque a gente tem que identificar a capacidade contributiva e se está tendo esse consumo nesse estado de destino, eu acho que tem que ser por aí mesmo, tá? Acho que a gente viveu. Oi, Priscila, voltou. Não sei se é a questão do. Recebi, não, Tô eu ouvindo. recebi uma ligação. Olha, Ah, coisas da tá. live. Me ligaram no meio da live. Mil desculpas, viu? A gente estava Não, falando da tributação moderna, do destino, da capacidade contributiva de quem está efetuando a compra. exato. Infelizmente, tá? Desde a Constituição de 88, eu acho que até no trabalho muito do José Serra, na Constituinte, ele acabou beneficiando, desculpa assim, quem é de São Paulo, mas beneficiando extremamente São Paulo e prejudicando outros estados. Então, a emenda constitucional 87 ela veio para ajustar um pouco essa injustiça que aconteceu. Eu vejo isso até nas operações interestaduais com petróleo e derivados, em que também a gente tem ou o royalties ficava em São Paulo, ou também ficava por ele. Vocês me ouvem, pessoal? Voltamos, voltamos. Priscila, eu queria falar um pouquinho aqui desses PLs do Rio de Janeiro e da lei, já virou, né, virou lei aqui, converteu em lei aqui, já virou lei aqui no Rio de Janeiro, e de Santa Catarina. Tá? Era Então, isso que eu primeiro, queria te falar, Márcio. Vamos falar um pouquinho da guerra fiscal. Acho que a guerra fiscal, a gente achou que ia acabar com a convalidação dos incentivos fiscais e a gente foi enganado por isso, né? A gente está vendo aí que os estados estão numa corrida desordenada. Você já falou de Santa Catarina, que é um estado que está ativo, né? Publicou aí recentemente uma lei com relação ao Covid. Como é que você está enxergando essa corrida para ser o porto de recebimento dos produtos, em sua maior parte chineses, para o combate à pandemia do Covid? olha, eu vou te falar o seguinte, eu fiquei até surpreso, né, tanto com a lei do Rio de Janeiro quanto a lei de Santa Catarina. Tá? Deixa eu até comentar aqui, a lei do Rio de Janeiro, ela veio. Primeiro que a gente tem que Aham. ter convênio, né? Tem que ter convênio de ICMS. Não é porque a gente está quase que num estado de exceção da Covid, do Covid, que a gente vai sair do devido processo legislativo. Né? Eu queria te perguntar isso, Márcio. Quando a gente está num estado de calamidade, e eu acho que todos os estados da federação e o Distrito Federal declararam a calamidade pública, e a gente sabe que essa é uma saída para a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, existe uma dispensa das formalidades da administração pública. Isso também se aplica à Lei Complementar 24 de 75, que fala da necessidade de convênio para concessão de incentivo fiscal? Porque, veja, eu que estou aqui, né, trabalhando no estado do Rio de Janeiro, quando eu me deparo com esses PLs que a gente vê, a gente sempre acha um motivo muito nobre. Mas é um motivo nobre suficiente para permitir que não se observe a necessidade de convênio? Há alguma previsão que dispensa esse convênio, assim como se dispensa, por exemplo, a licitação? Olha, já te antecipando, não, tá? Então, nós não estamos vivendo num estado de exceção, ainda não chegamos nesse ponto, tá? Então, a rigor, tem que obedecer aí o devido processo legislativo, tem que atentar Uhum. para a Lei Complementar 24.
tá? Não dá para você chegar e simplesmente baixar uma lei e ignorar convênio do CMS. Não, não Em existe, tá? nome da vida, em nome da Inclusive, vida. não, exatamente. E, inclusive, o que eu, em nome da vida, não adianta dar uma de aventureiro agora, desculpa falar, mas mesmo o governador do estado do Rio de Janeiro ou o governador de Santa Catarina querer pretender ser, vamos salvar em razão da Covid, salvar, né, mas não é isso, tem um convênio de CMS, teve reunião do CONFAZ, teve aprovação de convênio, você é signatário desse convênio. Se você não for, não adianta você ter uma lei que aprovar, né, a LERJ aprovar uma lei sem ter base em convênio. Tá? Então, inclusive, esse meu cliente, na sexta-feira você tinha me mandado, no sábado meu cliente já me mandou, já me perguntando, falei, olha, eu não importaria, desculpa, não importaria pelo Rio de Janeiro, pelo seguinte, pela experiência pretérita que a gente tem. Desde 2009, quando o Supremo começou a decidir essas questões de guerra fiscal, Uhum. quando ele vem modular os efeitos dessas ADIs, ou seja, recursos extraordinários, quando ele vem modular os efeitos, ele vem e coloca que o efeito é ex-tunc. Isso significa que, para variar, o contribuinte continua pagando a conta. Então, não adianta ele trazer uma isenção hoje, eu deixar de recolher, depois sofrer a lavratura do auto de infração. Tá? Então, quando Perfeito. aconteceu essa situação da guerra fiscal, foi a primeira vez que eu vi contribuintes e fazendo uma petição conjunta pedindo para dar efeitos ex-nunc. Assim, o STF achou que conta, mesmo violando o princípio da proteção da confiança. Do ar aí. Voltamos. Voltamos. Então, eu não Em recomendo. Santa Catarina, mas Márcio, deixa eu te perguntar, essa lei que você estava mencionando de ICMS de Santa Catarina, que ela tem que importar e dar para remeter para um distribuidor, é então uma lei antiga, uma lei que É não uma lei é. antiga. É uma lei antiga, não é Tá, uma lei nova, não. É uma lei tá. antiga, tá? E assim, mas tem essa nova lei aí em Santa Catarina, deixa eu até pegar aqui, olha só, eles colocam assim, fica isento do recolhimento do ICMS, ela é até bem ampla, os medicamentos, produtos e equipamentos médicos hospitalares que estejam relacionados à pandemia do coronavírus, até setembro de 2020. Então, é uma lei temporária, tá? É uma lei ampla, até mais ampla, eu entendo que é do estado do Rio de Janeiro, que tem lá o anexo com as NCMs, sobre as quais vai ter essa isenção. Mas Aham. agora o governador do estado editará decreto contendo as NCMs. Olha que curioso. Porque, realmente, se fosse para ter um decreto regulamentando, ele traria as NCMs nesse decreto. Olha o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, já tem um anexo lá com as NCMs. Então, veja, olha Sim. que curioso. Porque na lei do Estado do Rio de Janeiro, ele fala assim, que fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do CMS. Isso é extremamente estranho, porque, primeiro, se já tem um anexo com as NCMs, não há o que regulamentar, certo? Aí a gente Certo. vai falar que ato é esse do Poder Executivo, porque eu conheço isenção condicionada. Isenção condicionada quando a condição está prevista em lei. E aí Uhum. o contribuinte ele tem que performar aquelas condições, e a gente sabe pela jurisprudência do Supremo, que isso gera, inclusive, um direito subjetivo para o contribuinte. Mas Gente, aí, tá faltando 2 minutos para acabar a nossa live, Márcio. Se ela dois cair, a minutos, gente volta. Não, a gente tá bom. volta. Pode voltar, Micaela? Eu não sabia que tinha essa limitação toda, gente. A gente está aqui, ó, se perdendo, falando muito. Vamos tentar amarrar, então, essa questão da guerra fiscal? 1 minuto e meio. Tá. Bom, então, a do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho dúvida, eu acho que, de repente, dá mais para interpretação, já tem uma aplicação automática da lei do Estado do Rio de Janeiro, tá? Porque não Mas existe. a lei do Rio de Janeiro é perigosa porque ela foi editada Ela é agora e o Rio está perigosa. dentro do regime de recuperação fiscal. Ela está autorizando o Perfeito. executivo. O executivo não Exato. pode fazer nada. Eu não recomendaria também Eu não importar pelo recomendo Rio. também. Eu não Muito recomendo também, bem. mas quem quiser assumir o Com base risco, nessa lei, com base nessa lei. Se tiver uma lei com convênio, tem como faz online, que os estados perfeito. podem ir lá, né? Edita um convênio e dá tudo Exato. certo.
Muito bem. Exato. Eu não recomendo, não. Tá? E por Santa Catarina também tem essa lei, mas existe já um tratamento tributário diferenciado antigo, que já passou por um crivo aí dessa legislação mais recente sobre os benefícios fiscais. Então, eu acho que eu preferiria, por exemplo, importar para Santa Catarina, já que você vai mandar para o país inteiro. Gente, voltamos. Vamos esperar o pessoal voltar. O Márcio também foi interrompido no meio da live por conta do tempo. Eu não sabia que a gente tinha essa limitação de tempo, não, mas a gente está voltando aqui. Eu tô esperando o Márcio voltar. Bem-vindos todos de volta. A live rendeu, hein? O assunto é palpitante e está totalmente vinculado à nossa realidade de hoje. Nós, enquanto cidadãos, eu acho que é muito importante a gente saber o que está acontecendo, até para a gente entender como é que os kits e as máscaras estão chegando para a gente aqui no Brasil, da onde estão vindo e por que não estão chegando ou estão chegando com um preço acima ou abaixo, enfim, do que a gente imaginava. Vou tentar chamar o Márcio aqui para ele voltar para a live para a gente poder encerrar. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu falar com ele aqui. Márcio, volta para cá. Pera aí. Tô mandando aqui uma mensagem para ele, vamos ver. Muita gente voltando também para acompanhar aqui o finalzinho. Essa questão da guerra fiscal que me deixa também muito acalorada. Uma questão que sempre vai permear, sempre que tiver ICMS, a gente vai ter guerra fiscal. Ó, Márcio voltou, gente. Vamos terminar aqui. Márcio Ávila. Calma aí que eu já tô colocando ele aqui, ó. Pessoal, não estou conseguindo colocar o Márcio. Aqui está dizendo para mim que ele não pode participar. Eu não entendo de regras do Instagram. Será que é porque ele acabou de fazer uma live com a gente? A gente não consegue colocar ele de novo porque encerrou o tempo? Márcio, tenta entrar com o perfil do PJT dessa vez. Será que você consegue? Aí a gente encerra pelo perfil do PJT. O que você acha? Vamos ver. Será que ele tá vendo a gente? Deixa eu tentar mais uma vez. Olha, enquanto isso, queria lembrar aqui que a gente tem um ganhador, um vencedor do livro Neurodireito, Psicologia, Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, da Daniele Nascimento. Um livro incrível que eu fiquei muito curiosa de ler. Quem ganhou foi o Vinícius Maia. Vinícius, se você ainda não mandou seus dados, mande seus dados para a gente. Márcio, não consigo colocar você aqui. Agora sim, vamos tentar. Não é possível. Não consigo. Vamos tentar. Ver se ele entra com a PJT. Será que é isso, pessoal? Vocês conhecem essa questão? Micaela, é isso mesmo? A gente não consegue colocar o Márcio? Ele saiu aqui da live. Daqui a pouco ele volta. Bom, então, para retomar aqui, a gente fazer então um apanhado do que o Márcio falou enquanto ele não volta, muito importante a gente diferenciar a aquisição através da modalidade de importação por conta e ordem e também por encomenda. Elas têm consequências diferentes na tributação e o ideal é olhar para cada tipo de operação e destinatário da mercadoria, se ele vai ser um intermediário, se o seu cliente ele vai fazer uso daquele equipamento ou ele vai revender. E aí faz toda a diferença para a tributação. A gente viu com o professor Márcio também que não tem incidência de imposto de renda, o IPI também de imposto de importação e o IPI também estão zerados. Então a gente fica aí com as características, com as especificidades do PIS e da COFINS e com as especificidades do ICMS, que a gente também viu no final aqui da apresentação, que a gente estava finalizando, toda a questão da guerra fiscal. Santa Catarina possui uma legislação antiga, então que está sendo utilizada
A gente tem visto o Estado do Rio de Janeiro editando várias normas. A Assembleia Legislativa está numa produção legislativa como nunca se viu, mas as leis do Estado do Rio de Janeiro são todas autorizativas. Então, vai caber ao Executivo regulamentar, editar decreto ou não, e nós, né, como operadores do direito, não vemos com bons olhos as leis do Estado do Rio, que nesse momento passa por um regime de recuperação fiscal, para o Rio de Janeiro fazer, então, conceder essas isenções sem que tenhamos um convênio com o FAS com esse fim, para amparar a legislação fluminense. Queria dizer também que recentemente teve uma reunião do CONFAS, esse assunto não foi votado, não tivemos convênio com o FAS advindo dessa reunião, e tem uma possibilidade também, o Estado que quiser, que tiver interesse de incentivar a importação pelo seu território de kit diagnóstico ou qualquer medida contra o enfrentamento da Covid, ele pode propor um CONFAS online. Existe o CONFAS virtual, então não é necessário esperar que aconteça uma nova reunião do CONFAS. Então, pessoal, não tem desculpa para os estados manterem essa guerra fiscal. Tem, na verdade tem, porque eu imagino que eles devam chegar lá no CONFAS, aí seguindo... Márcio tá entrando, que a Micaela avisou, tá chegando. Vamos lá que tem assunto para falar ainda, pessoal. Então, assim, imagino que deve ser difícil chegar no CONFAS e aprovar pela unanimidade de votos. Então, deixo aqui também meu registro pelo meu pleito para que o Congresso Nacional modernize essa regra da concessão, da política de concessão de incentivo fiscal de ICMS, que a gente conseguiu perceber que unanimidade de votos não é uma realidade hoje no nosso estado, no Brasil. A gente não consegue votar, avançar muito com as políticas públicas de concessão de incentivo fiscal, porque a unanimidade quase nunca é alcançada. O que a gente tem, então, em decorrência disso, é a guerra fiscal, são os contribuintes prejudicados, porque eu já falei aqui numa live com a doutora Micaela, minha querida amiga Micaela, já tive a oportunidade de falar outras vezes, e no final do dia, pessoal, quem sofre é o contribuinte. O governador vai lá, inaugura a fábrica, bonitona, corta a fita, e a ação direta de inconstitucionalidade vai demorar mais do que 4 anos para ser julgada. E aí, assim que ela for julgada, o governador não é mais governador daquele estado, mas o contribuinte está lá ainda, e ele recebe de presente um auto de infração. Além dele receber um julgamento que declara que o incentivo fiscal dele é inconstitucional, ele não vai poder usar mais para frente. No passado também ele precisa recolher os últimos 5 anos que ele deixou de recolher em razão dessa lei. Isso fere o princípio da confiança legítima. Isso, para mim, também é temerário. E eu acho um absurdo, né, cá entre nós, que só o contribuinte pague por essa conta, né? O Márcio estava mencionando que foi a primeira vez que ele viu na vida dele uma petição conjunta entre a Secretaria de Fazenda, né, entre o Estado e o contribuinte, pedindo para que fossem efeitos apenas para frente, ex nunc, mas infelizmente a gente conhece alguns tratamentos tributários especiais, algumas normas de incentivo fiscal estadual, ao qual o julgamento de inconstitucionalidade foi atribuído, sim, efeito retroativo, e o contribuinte está com a conta aí, na mão. Bom, eu não estou vendo o Márcio aqui ainda, a Micaela disse que ele ia entrar. Ele está entrando pelo PJT, então vamos ficar de olho aqui. Quando o PJT entrar, a gente já chama ele para cá. Micaela, o livro do Vinícius... Se ele não mandar o inbox, a gente pode tentar sortear para mim, né? O que você acha? Porque até agora eu não vi Vinícius. Vinícius Maia, você é o vencedor do livro. Cadê Vinícius? Já já o Márcio está de volta, pessoal. Então, é muito importante também não se aventurar em fazer importação, né? O Márcio comentou aí que a gente tem empresas têxteis importando equipamentos médicos, a gente tem pessoas que não têm nenhuma experiência com comércio exterior, também importando, e no final do dia não basta que você consiga desembaraçar no Canal Verde. Lembrem-se que temos a nossa santa e querida decadência que vem
tá? Em 5 anos o fisco pode aí lavrar, constituir o crédito tributário, e aí você vai ter uma dor de cabeça no futuro. Bom, isso daí vai ficar, o pessoal está dizendo aqui, sorteia novamente, tem um Vinícius aqui se candidatando, fingindo que é ele, já sei que você não é, Vinícius Cardoso, não é Vinícius Maia, não é você. Clarinha também quer o livro, eu também quero o livro. Depois eu vou falar para o pessoal da direção aqui, da organização, da tutoria e do PJT, que tem um monte de gente aqui já que está se habilitando a ter o livro. Eu quero esse livro também. Achei interessante esse tema de comportamento, né? Eu estava dizendo isso antes do Márcio retornar. Eu acho que o comportamento, hoje, a gente vive numa sociedade que precisa conjugar esforços. A gente chegou num nível de maturidade social que a gente precisa que o fisco e o contribuinte saiam do ringue. Nós precisamos unir esforços para que a gente encontre uma solução, um ponto de equilíbrio de tributação, um ponto de equilíbrio, né, nessa relação. O fisco e o contribuinte parece que vivem como se fossem um casal que um não confia no outro e acaba sendo, no final, prejudicial para todos nós, cidadãos. Né? Então, também temos que fazer essa reflexão, por isso que eu achei interessante esse livro aí. De novo, vou falar o nome do livro para quem não pegou. Exatamente, Vinícius. Ainda mais nesse momento tão crítico, acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de evoluir enquanto sociedade do ponto de vista tributário. A gente passou um ano aí de 2019 com diversas propostas de reforma tributária. Ó, Márcio voltou, hein? Vamos trazer ele para cá. Reforma tributária, guerra fiscal e finalizando nossa live de hoje. Muito bem. Obrigada, gente, por ter avisado. Clarinha, Vinícius. Vamos esperar o Márcio voltar aqui. Márcio, bem-vindo de volta. Estamos aí. Olha, o Instagram não deixou você falar comigo de novo. Não entendi nada. Mas agora deu certo. A Micaela fez uma tutoria aqui para mim e deu certo no final. A Micaela é maravilhosa. Aqui, para mim, a sua Isso. imagem ainda está conectando. Você não aparece aqui ainda com a sua imagem. Você já deixa está eu ver se é o mostrando aí sinal. que você... Tá bom. Raquel, tudo bem? Clarinha, saudade, Clarinha. Vamos aglomerar assim que acabar essa doideira toda, hein, gente? Proponho aí um grande encontro dos viewers e participantes. Tá te escutando, Márcio. Eu acho que ele desconectou. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Peraí. Vamos adicionar para a gente fazer uma coisa, né, bonita, como merecem os nossos espectadores. Ô, Micaela, a gente precisa promover esse encontro aí, então, pós-Covid, de todo mundo da live, hein? Márcio, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Está me escutando? Então, a gente te ouve também. Você quer falar? Porque a gente não conseguiu sua imagem, mas eu acho que o mais importante... Olha o Vinícius Maia. Vinícius Maia, você chegou. Só um minuto, rapidinho, Márcio, deixa eu avisar para ele. Você foi o vencedor do livro, Vinícius. Manda seus dados para a gente. O livro Neurodireito, Psicologia, Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, da Daniele Nascimento. Manda seus dados para a gente, Vinícius. Vinícius Cardoso perdeu. Vinícius Maia, bem-vindo. Nunca é tarde, né? Antes tarde do que nunca. Mas continua aí, Márcio. Eu estava fazendo um apanhado geral aí da nossa live, da nossa conversa. Estávamos na guerra fiscal. Ih, o Márcio se foi. Calma que a gente vai trazer ele de novo, gente. Vai dar tudo certo. Esses momentos de live também estão fazendo a gente aprender a lidar bem com essas incertezas. Márcio, voltou? Estou aqui. Está me escutando? Agora eu tô. Vou deixar você falar. Pode ficar à vontade. Tá bom. Priscila, uma coisa que eu achei assim, curiosa no PL do Estado do Rio de Janeiro é que, primeiro, ele fala que no artigo 2º que o Poder Executivo poderá regulamentar. E depois a gente vê que na própria Lei 8824 já tem lá os ICMs, então não é matéria de regulamentação, tá? Eu acho que para quem quiser, vamos dizer, se aventurar em utilizar esse benefício fiscal, me parece que já seria de aplicação automática. Não é mas não recomendável, né? Automática, mas não recomendável.
Exatamente. Eu não recomendaria porque não tem convênio. Então, a gente já conhece toda aquela jurisprudência do Supremo contra a guerra fiscal. Então, é incidir. Ó, caiu de novo o Márcio. A gente vai trazer ele aqui. Vamos finalizar, pessoal. Vou pedir para ele fazer, então, resumir o final aí da apresentação. Márcio, me ouve? Estou escutando, sim. Vamos lá. Vamos finalizando, doutor. Pós-doutor, pós-doutor. Mas olha, Priscila, um outro ponto que eu achei engraçado que no PL vem assim, ó, de acordo com o noticiado pelo jornal O Globo, os kits de teste rápido para Covid-19 nas farmácias devem custar até 390. Em uma farmácia no bairro do Leblon, os kits custam 250. Eu não consigo entender qual é a relevância da informação, sabe? Eu acho que quem estava preparando o texto resolveu fazer um teste numa farmácia, se a pessoa deve morar no Leblon, e colocou essa informação, porque não faz sentido algum, sabe? Eu gostaria de Não está saber. dizendo nada da tributação, né? Só da margem de lucro mesmo. Exatamente. Só identifica quem fez a redação aqui mora no Leblon, mais nada. Muito bom, muito bem apontado, muito bem apontado. E outro ponto aqui é que Calma aí que ele vai voltar, pessoal. Daqui a pouco a gente finaliza com o Márcio. Márcio, tá ouvindo a gente? voltei aqui. É que tá Vamos caindo. lá. Não tem problema. Em relação ao decreto, à lei de Santa Catarina, eu acho o seguinte, as trades, por exemplo, já estão acostumadas a ter um crédito presumido lá de uma lei anterior. E essa lei, que já se passou por um crivo aí de leis assim, de um caráter agora temporário, porque é um benefício que não veio pelo convênio do Confaz. Já essa lei Entendi. ela não tem uma base em convênio, eu acho que ela é altamente questionável. E a do Rio de Janeiro, para quem quiser se aventurar, né, quem quiser assumir o risco, eu acho que ela é uma lei de aplicação imediata, independentemente de ato do Poder Executivo, que não existe, ela não é uma isenção condicionada, que a condição é para um ato Entendi. de implementação do contribuinte e não do próprio Poder Executivo. E ela já tem as NCMs na lei, então não há o que se regulamentar. Mas Então, a gente não recomenda, porque o Rio de Janeiro, ó, de novo, esse ponto para mim, assim, é o primordial. Acho que é importante a gente deixar claro aqui que não dói meu coração, viu, Márcio? tem, Enquanto cidadã fluminense, membro aí da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, dizer para não trazer pelo Rio, mas aqui a gente está em nome do bom direito, né? exato, exato. A gente está vendo o sistema como um todo, né? Mas são esses os pontos, Priscila, Maravilha, Márcio. Muito obrigada. Olha, foi um prazer ter essa aula com você, aprender com você. Priscila. Espero que você nos brinde ainda muito com seus ensinamentos. Que sorte tem os seus alunos, viu, Márcio? Obrigada por tudo. Eu te agradeço, Priscila. Muito obrigado a você, viu? A PJT, Tutoria Jurídica, todo o pessoal que está promovendo essas lives. Tá bom, gente? Maravilha. Em breve a gente volta com o professor Márcio Ávila, pós-doutor. Um abraço para todos e boa tarde. Boa tarde, Priscila. Obrigado, viu, gente? Tchau. Obrigada a vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.